Maravilha. Então já está gravando. Então sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Iguaçu Valley, encontro via web agora, que a gente está aí num momento aí de excepcional aí, espero, do mundo. É, Vamos começar, vou fazer uma rápida introdução, aí passamos para o professor Islan fazer a palestra dele, depois o pessoal pode ir fazendo perguntas. Ultimamente as perguntas é, têm sido aí, a própria pessoa faz a pergunta, então qualquer coisa chama no bate-papo, dá um alô no bate-papo ali, fala que quer fazer uma pergunta, e a gente passa a palavra, a pessoa pode fazer a pergunta ali por vídeo mesmo. E depois das 9, a gente tem aí um momento mais de network. Se o professor Islan puder ficar conosco, a gente deixa ali, na verdade, tá 9h40, mas seria as 9, né? Se o professor Islan puder ficar com a gente, a partir das 9, o áudio fica aberto, fica um momento mais de bate-papo. Se ele não puder, a gente monta algumas salas para poder fazer network, né? Aí a Isa, se já depois já puder dar um feedback para nós, se vai querer, ou à medida da conversa, você vê se pode ficar depois das 9 também, né? Já adianto que tranquilo até 9h30. Maravilha, então. Então, depois, oficialmente a reunião, o encontro vai até às 9 e depois das 9 aí a gente fica batendo papo aí, aproveitando para tirar mais dúvidas e conversando. Beleza, o Movimento Iguaçu Vale, então ele surgiu aí, era um núcleo de TI e núcleo de informática, de TI, etc., da associação comercial, e depois se viu a necessidade de fazer um update da visão desse núcleo. E o que viu que era uma tendência, né? Era a questão da inovação, da tecnologia, de trazer mais valor agregado para a região. Então a gente vê aqui que a região oeste do Paraná, ela é uma região amplamente exportadora de grãos. O problema dos grãos e que eles têm pouco valor agregado, né? A gente vê isso representado entre relação do quilo e o valor faturado. Um outro produto que é muito exportado aqui, principalmente de Cascavel, é o ônibus. A gente percebe ali um maior valor agregado. Só que quando a gente compara com um produto aí a nível mundial como o iPhone, a gente vê que ainda estamos bem aquém de exportar, assim como os japoneses, né? Exportar engenharia, exportar software, exportar desenvolvimento mesmo, né? Então, nossa missão aqui, o nosso sonho é tornar a região oeste uma região, um polo, né, de empresas e entidades inovadoras para gerar produtos e serviços com maior valor agregado e assim trazer maior renda, qualidade de vida e tudo mais para a região. Então nós nos reunimos e trabalhamos aí para fomentar esse desenvolvimento desse ecossistema, dessa comunidade de empreendedorismo com inovação, baseado nos princípios que foram importados de outros polos do mundo inteiro, que é ser liderado por empreendedores numa visão de longo prazo. O resultado não acontece de hoje para amanhã, inclusive multidisciplinar, então é para todas as áreas, não só para TI, né? É para todas as áreas. É fundamental que participe no Movimento Iguaçu Vale gente de todas as áreas. E a ideia do voluntariado, então o Movimento Iguaçu Vale hoje, a sua participação já é uma contribuição e o movimento hoje tipo uma associação informal, é totalmente informal. Já acontece em várias cidades aqui do oeste do Paraná, periodicamente, com encontros semanais, né, em vários dias da semana, e que devido aí à pandemia nós estamos fazendo uma vez por semana aqui via web. Participo aí do Movimento Iguaçu Vale diversas entidades, empresas, instituições de todas as áreas, microempresas até grandes empresas, cooperativas, todo o porte aí de instituição, sempre na visão aí de multidisciplinaridade e todo mundo participar. Bom, hoje, como sempre, toda semana a gente traz alguém para falar sobre inovação, trazer conhecimento, compartilhar experiências. E hoje a gente tem o prazer aí de ter o professor Islan Gomes, convidado pelo Márcio Pinheiro. O Isla ele é gerente de projetos e planejamento de materiais, responsável pelo desenvolvimento de logística da rede de concessionárias Volvo do Brasil. Já fazem mais de 10 anos, ou já fazem quase 10 anos que está na Volvo, né, Isla? E vai falar de um tema para nós aí que é a inovação reversa e estratégica, que confesso que para mim era um tema novo, mas eu acho que é muito interessante para empresas de grande porte, imagino que também de pequeno,
que é uma inovação de começa de baixo para cima, né? Eu vou deixar o Islam falar melhor sobre isso. E também eu gostaria de convidar, Islam, para mais vezes você participar conosco. O Márcio já compartilhou comigo que vocês têm um instituto, um grupo aí em Curitiba que tem muita gente fera, né? E muito conhecimento aí para a gente trocar e compartilhar e a gente, se vocês derem oportunidade, a gente quer aproveitar melhor isso. Isla, Maravilha. vou passar a palavra para você já, se você quiser, inclusive, compartilhar, começar a falar, fique à vontade. Vocês me ouvem bem, pessoal? Perfeitamente. Legal. Não sei se vocês conhecem o time do Instituto Não aqui em Curitiba. Não, se quiser até apresentar melhor o Instituto, fique à vontade. Então, o Instituto Não ele começou há 3 anos atrás, quando alguns malucos aí que se conheceram na indústria, mas que adoram sala de aula, né, resolveram começar alguma coisa, além de dar aula em algumas instituições, porque nós já dávamos aula, por exemplo, na PUC, né? Eu dava aula lá na Academia Lean, tanto engenharia de manufatura enxuta como engenharia logística de operações. Uma vez que eu estou na área de logística, daqui a pouco eu conto um pouco mais da minha história. E algumas pessoas acabaram saindo da PUC, outros estavam na Universidade Positiva e tal, e foi montado o Instituto NOM. Eu estou lá dentro hoje como professor convidado, uma vez que eu sou funcionário da Volvo. Mas a grande maioria das pessoas ali está na indústria, né? Então a gente consegue levar não só a teoria, mas leva um pouco de experiência, cases, tanto de sucesso quanto insucesso para a sala de aula, que tem feito bastante diferença. Tanto que eu estou com a camisa do Instituto aqui, porque trago, né, no lado esquerdo do peito, não só estar no Instituto em si, mas estar em sala de aula, estar em momentos como esse que nós estamos compartilhando agora. Então, quando o Donato mandou uma mensagem para mim, né, contando um pouquinho o que era essa intenção de vocês e que ele me passaria o contato para o Márcio. Antes do Márcio me ligar, a resposta já era sim, né? Não havia resposta possível que não fosse sim para estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho e a gente poder trocar experiência. Legal. E aí, eu preparei um slide aqui. Eu vou fazer o share também do computador, do som do computador, que daí eu vou colocar alguns vídeos. Me avisa se vocês já estiverem enxergando. Sim, estamos enxergando a tela, agora a apresentação de slides. Maravilha. Então, como você colocou lá, né, inovação reversa e estratégica, eu vou falar desses dois temas, são temas que se entrelaçam, e eu trouxe livros do mesmo autor, que é um professor indiano, que mora nos Estados Unidos já há alguns anos e que fala bastante sobre isso. Mas antes de eu entrar no tema em si, um pouquinho aqui Tá tendo delay ou vocês já estão vendo o histórico profissional? História profissional, acho que a conexão sua está bem boa. Maravilha. Acho que está bem boa. Qualquer coisa eu vou para um lugar melhor, mas eu acho que está funcionando bem. Eu tenho participado de diversas lives aqui onde eu estou e esse escritório está indo bem. Eu comecei, né? Eu vim para Curitiba em 91, final de 91. Eu sou paranaense também, sou do norte do Paraná. O sotaque não nega, né? Apesar de eu estar aqui já há quase 30 anos. Eu vim para cá com 16, eu morava em Cornélio Procópio. Meus pais eram funcionários do Banco do Brasil. E nós estamos falando de inovação, né? Falando de mundo mudar e tal. A gente pode considerar que aquela época, se você quisesse ter acesso a conhecimento, quisesse ter acesso a grandes universidades e tal, você tinha que sair do interior e vir para grandes capitais. Isso já não é verdade mais, né? Não só não é verdade com relação ao estudo, como não é verdade também com relação a empresas. Você vê empresas pequenas, né, com poucas pessoas dentro de casa, criando coisas e exportando para 70 países e concorrendo com grandes empresas que têm uma dificuldade, inclusive, de se mover pelo fato de ser tão grande, né? Bom, eu vim para cá, comecei a fazer engenharia em 93, engenharia mecânica, me formei em 98, até coloquei aqui, né, no antigo Cefet Paraná. Ao longo dessa jornada toda, eu fui bolsista do CNPq, trabalhando com robótica. Fiz um estágio na Denso, já entrando no mundo automotivo, que é do grupo Toyota. E quando eu me formei em 98, as 3 grandes montadoras estavam vindo para cá, Chrysler, Renault e Audi, deu certo, em 98 eu entrei na Chrysler, e eu decidi naquele ano, em fevereiro, que foi interessante, né? Quando a gente estava na Denso, um dos estagiários comentou comigo, ele falou, poxa, não faz sentido
a gente ter um belo currículo, se formar numa grande universidade, se a gente não tiver inglês fluente. Eu pensei, putz, esse cara tem razão, cara. Aí, em fevereiro de 98, eu resolvi ir para a Inglaterra. Meu pai me deu uma ajuda. E eu fiquei lá um mês e meio. E como eu já tinha uma base relativamente boa no inglês, cara, na segunda semana lá eu estava sonhando inglês já. Né? E dizem que o sonho te mostra muito como é que está o teu aprendizado, né? Que é durante a noite que você processa tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento ao longo do dia e tal. Por isso a importância de um bom sono, né? Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado nesse momento agora, que nós estamos em casa e às vezes a gente está 24 horas trabalhando, né? Porque colapsou toda essa questão de espaço-tempo. Aí eu entrei na Chrysler, eu fiquei ali de 98 a 99 apenas, porque eu entrei para o projeto Grand Cherokee, que acabou não ficando no Brasil, porque no comecinho de 99 o dólar foi de 1 para 1,80, 1,90, algo assim, foi uma coisa bizarra. E como a gente trabalhava com peças importadas para vender no mercado local, a Grand Cherokee acabou ficando na Argentina. Né? Ficou só a Dodge Dakota aqui, talvez vocês conheçam essa história. E eu fui para a TriTech Motors, que era metade Chrysler, metade BMW. Foi lá que eu conheci o Pablo, foi lá que eu conheci o Marcelo Cuca, foi lá que eu tive o Rodrigo Acras como meu chefe, que são pessoas que estão, de certa forma, conectadas com o Instituto. E ali, essa empresa, ela era uma joint venture e ela permaneceu produzindo tanto para a Chrysler quanto para a BMW até 2007, quando a joint venture deixou de existir. A BMW saiu da parceria e a Chrysler colocou a empresa à venda. Ao longo dessa jornada, o interessante, Ronan, é que eu participei do início e do fim. E como ao longo dessa história toda eu estava na área de logística, nós tivemos que fazer o rio fluir, ou seja, o primeiro contato com os fornecedores, fazer os primeiros protótipos, lançar esse motor e chegar a 1.000 motores por dia. Né? Fazer toda essa cadeia logística funcionar. E, ao mesmo tempo, nós sabíamos qual seria a data da última produção em julho de 2007. E nós tivemos que, meses antes, a começar a parar esse rio. E eu confesso que é muito mais difícil você estancar esse rio do que fazer o rio fluir. Porque fazer o rio fluir tem uma motivação muito grande. Né? Estancar o rio, essa motivação está elevada a -1, né? Tanto dentro da empresa quanto com os fornecedores e etc. A Fiat comprou a antiga TriTech Motors em 2008. Lá eu fiquei até 2010. Foi um período complicado, porque nós transformamos o motor de 1.6 para 1.8. Muitos fornecedores mudaram, porque nós deixamos de ter fornecedores, por exemplo, que não eram do grupo Fiat para fornecedores que eram do grupo Fiat, como a Magneti Marelli. Hoje não é mais, mas na época era do grupo Fiat. E, ao mesmo tempo, nós deixamos de exportar, que a gente tinha um pipeline, ou seja, nós tínhamos um estoque no mar de 6 a 8 semanas que nos dava um certo colchão para absorver as oscilações, né? E, de repente, a gente passa a fornecer para Minas, né, na fábrica em Betim, ali, região metropolitana de BH. Não sei como é que está agora, mas na época produzia lá 2.400 carros por dia. E 1/3 dessa produção era o nosso motor, né? Porque até então, o motor 1.8, ele era emprestado, vamos dizer assim, da GM, né? O Estilo, por exemplo, nunca utilizou o motor e-torque, que é o motor produzido aqui em Campo Largo. Mas os novos carros, sim, né? Então a gente passou a fornecer para o Palio, para o Ideia, e assim foi. E em 2010, eu vi que a vida estava uma loucura, cara. Em julho daquele ano, eu gosto de contar algumas histórias que entrelaçam a questão pessoal com profissional. Em julho daquele ano, pediram para minha filha desenhar a família dela nas férias, assim, desenha a tua família aqui e traz para aula. Nesse desenho eu não estava. E eu estava em outro desenho sozinho com o notebook na mão. Eu guardo esse desenho até hoje, né? Como um baita feedback que eu recebi. Porque apesar da gente são 10 anos atrás, o mundo não era tão conectado como é agora, né? Nem tinha WhatsApp, mas eu com o meu BlackBerry ali respondendo e-mail era o tempo todo, cara. Porque o e-mail era o principal meio de comunicação, né? Ele tinha que ser rápido, né? Claro que hoje a gente acha o e-mail bastante lento, mas é o que a gente tinha na época. E eu lembro da minha mãe, às vezes, me pegando no pé, que eu estava final de semana com eles, mas não estava, porque eu estava mais preocupado em responder algumas coisas que tinham ficado para trás. Muito bem. O que valeu muito dessa experiência foi que eu era o líder de pilar de WCM, que significa Manufatura de Classe Mundial em inglês, tá? E nós conseguimos, na planta da Fiat Powertrain aqui em Campo Largo, conseguimos a medalha bronze já na primeira auditoria, que é algo quase impossível, assim, que é uma auditoria bastante pesada, né? Bom, ao longo dessa jornada toda, né,
eu fiz logística industrial na FAI, eu fiz um curso muito legal de liderança na Fundação Dom Cabral, que fica em Minas, né, aproveitando a proximidade ali com a planta da Fiat em Betim. Depois fiz um MBA na Positivo, uma parceria da PUC com a HSM, só para funcionários Volvo, nós fizemos também em 2013. Recentemente, eu participei de um trabalho, é um grupo aqui em Curitiba, eles chamam de Autoeducação Nos Transforma, né, da Rota 40+. Em princípio era só para pessoas com mais de 40 anos, hoje eles chamam só de Rota Mais, porque eles viram que gerações mais novas têm muito interesse em discutir propósito, discutir histórico de vida, né? Olhar um pouco sobre o que faz sentido ou não faz sentido, né? O que realmente eu estou entregando, etc. E tal. É muito interessante essa discussão, porque é bastante aberta. A gente fez diversos grupos, foi ao longo do ano de 2018 e 2019. E esse ano eu comecei mestrado na Federal, né? Para arrumar um pouquinho mais de encrenca para mim. Ao longo dessa jornada toda, eu participei de vários encontros Lean Summit, promovidos pelo Lean Institute Brasil. E como não podia deixar de ser, né, desde 2011, mais ou menos, eu tenho estado muito em sala de aula. Eu comentei na Academia Além da PUC, já fui aí em Toledo, no Senai, já dei aula pelo Instituto também no Senai, aí em Toledo. No Senai não, né? Aí em Toledo, fora do Senai. E eu gosto do Oeste, também já fui para o Oeste Catarinense, numa parceria com a UCF lá em Chapecó. Acho que eu gastei tempo demais falando de mim, vamos à teoria que eu trouxe da inovação estratégica. Como eu comentei, gente, eu me baseei nesses 2 livros, tá? O Vijay é um cara muito visionário, ele já tinha desde criança a intenção de mudar para os Estados Unidos. Ele falou que quando escutou do Kennedy, isso na década de 60, que ele era pequeno, né? Que eles tinham a visão de levar um homem à Lua e trazê-lo de volta até o final daquela década. Ele achou essa declaração muito potente, né? Porque ela coloca a motivação, ela coloca o que quer realizar, e coloca um prazo para isso, né? Ou seja, levaria um homem à Lua e eu traria de volta até o final da década de 60. E ele estava vislumbrado com o que era os Estados Unidos na época e tal, e escreveu, ainda criança, que ele seria um professor de Harvard e tal, e hoje ele é. E ele tem o livro de inovação estratégica, ele fala da teoria das 3 caixas, vou explicar um pouquinho o que significa. E o Inovação Reversa, que inclusive está aqui. Eu uso bastante esse livro, porque ele mostra vários cases, eu trouxe um para vocês conhecerem, e eu acho muito interessante porque ele traz exemplos reais. Vamos embora. Para que vocês conheçam o Vijay, eu vou colocar um vídeo que tem uns 3 minutos aqui, dele sendo entrevistado pela HSM no Brasil. O sotaque, vocês vão ver que o sotaque indiano ele é bastante pesado, tem legenda e já a gente volta a falar. Se o som não estiver legal, Ronan, você levanta a mão aí, que eu tô vendo o teu rosto. How does innovation and strategy fit? Strategy is innovation. Because what is strategy? Strategy is about change. Strategy is not about status quo. Mm-hmm. Strategy is about change. And strategy is always about the future. Mm-hmm. How is the future environment going to be and how you need to adapt. That's what innovation is. Innovation is about adapting to change. Mm-hmm. And therefore, in my mind, strategy is innovation. Mm-hmm. And unless you master managing innovation, you cannot master managing strategy. So I see them as really one and the same thing. Because strategy is not about status quo. In fact, it's interesting, economists use the word equilibrium a lot. Mm-hmm. It's very important for economists. In my mind, if strategy is innovation, innovation is about creating disequilibrium. Mm-hmm. Innovation is about disturbing equilibrium. Therefore, we need to shift attention away from equilibrium to how do we disturb equilibrium. Organizations cannot survive in equilibrium. Equilibrium equals death. We need to think about how to help companies actually disturb equilibrium. And that's what strategy is all about. We live in a world of a lot of discontinuities, and you talked about adaptation. I mean, how to adapt in a discontinuous environment? What is the best way to adapt in environments like that? And what advice would you give to companies and executives to be adaptable? And I think the key advice I would give is adaptation requires encouraging experimentation. Mm-hmm.
And therefore, we need to create a company which is capable of continuous experimentation of small things. And the big changes are a result of smaller changes. And yes, there are big discontinuities that happen, but there are always warning signals before the big changes happen. It is important for companies to pay attention to those warning signals and conduct a number of experiments to test whether there is some potential opportunity when the signals are weak. In fact, the metaphor that I use is tectonic plates. Tectonic plates are constantly shifting. When they shift, there are tremors. The best time to react is to watch those tremors, monitor the tremors, and take action. Because if we ignore the tremors, one day there will be an earthquake. That's too late. So therefore, I would say the best one can do as a leader is to encourage an organization in continuous experimentation. Maravilha. Aí eu vou contar uma historinha aqui de 2014. Eu tinha recém chegado dos Estados Unidos. Aí quando eu estava saindo para fazer o transbordo, né, da mala, para ela poder ser despachada para o meu próximo voo para Curitiba, eu vi duas pessoas com uma plaquinha, isso lá em São Paulo, em Guarulhos, com o nome desse cara. Eu falei, cara, vocês estão esperando o VJ? Era outubro, novembro? Acho que era novembro. Sim, semana que vem, essa semana no caso, né? Acho que era semana que vem, acho que era tipo sexta-feira, e eles falaram, na segunda começa o nosso encontro, né? O HSM Management desse ano, e ele vai palestrar já na segunda-feira. Eu falei, cara, eu posso esperar aqui para dar um oi para esse cara? Pode. E eu coloquei encontro ali, entre aspas, né? Porque eu não consegui bater uma foto com ele. Eu conversei com ele, eu falei até da teoria das 3 caixas, falei o quanto eu sou fã dos conceitos dele e tudo mais. Aí eu falei, posso bater uma foto para registrar esse momento? Ele falou, me desculpa, mas eu vou te dizer não para isso. Porque do jeito que eu tô agora, eu não quero ser visto. Porque ele tava com um bonezinho, ele tava com uma jaquetinha rala, tava com a barba por fazer, né? Com a cara de cansado por conta de ter acabado de sair do avião. E você pode ver que ele sempre está de terno, ele sempre está com uma apresentação muito forte, né? Muito intensa. Então ele não queria ser visto daquela forma. Eu achei interessante ele colocar isso para mim de forma tranquila, né? Nós brasileiros às vezes temos um pouco de receio de, poxa, o que eu vou falar vai ofender e tal. Às vezes a gente diz sim querendo dizer não, né? Uma coisa que a gente tem que aprender com outras culturas. Em momento nenhum eu fiquei ofendido, né? Tanto que ele me tratou muito bem. O bate-papo foi fantástico. Foi rápido, mas foi fantástico. Mas, de certa forma, ele tem os limites dele e não ultrapassa isso apenas para agradar outras pessoas, né? De certa forma, eu me tornei mais fã dele ainda, apesar disso ter acontecido. E eu até brinquei aqui, né? Eu coloquei uma foto dele com uma professora fortíssima, que é a Solange Mata Machado, em inovação lá de Minas Gerais, com quem eu tive aula. Então, como eu tive aula com ela e ela teve contato com ele, de alguma forma eu tenho essa foto próxima dele. E a ideia das 3 caixas, gente, é o seguinte, tá? Na caixa 1, são projetos que garantem a preservação da empresa. Então, um trabalho legal de se fazer, que eu até sugiro que vocês façam, eu já fiz isso em sala de aula, divide em times menores, 3, 4 pessoas, 5 no máximo, escolha uma empresa, talvez uma empresa que uma daquelas pessoas esteja à frente ou trabalhe lá, e listem os pontos fortes atuais. Esse é o caixa 1. E pensem apenas no caixa 1, né? O que trouxe essa empresa até o momento atual, independente de quantos anos ela tem, né? O caixa 2 são atividades e projetos que devem ser descontinuadas. Por quê? Porque existem práticas, provavelmente defasadas, que vão atrapalhar o futuro. Que práticas são essas? O que a gente tem que descontinuar para que a gente continue existindo no amanhã? E já deixando esse gancho, né, do que a gente quer para o amanhã, nós criamos o Caixa 3, que é preparar hoje a organização do amanhã, ou seja, quais são os projetos que vão criar realmente um novo futuro para a empresa. E eu faço isso em 3 momentos diferentes, né? Normalmente em sala de aula, o pessoal apresenta lá na frente. E o Caixa 3 eu deixo para o final do módulo. Por quê? Porque a gente fala muito de inovação, fala de estratégia, fala da inovação reversa em si, que vocês vão ver, para gerar, de certa forma, um ambiente propício à inovação, para que quando as pessoas discutam o Caixa 3, elas não venham com aquilo que a concorrência já está fazendo,
mas tentem trazer alguma coisa realmente inovadora e fora da caixa, né? Já aproveitando a palavra caixa. E eu trouxe essa frase também do Peter Drucker, né? Que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? O que eu posso desenvolver agora, o que eu deveria estar pensando agora, porque provavelmente se eu dormir no ponto, alguém vai me atropelar e o mercado vai seguir adiante e eu vou ficar para trás. Ele também coloca essa frase aqui que eu acho muito boa, né? Que o declínio das organizações não está relacionado com o fato de fazerem mal as coisas, mas com o fato das coisas realizadas de forma certa não darem frutos, né? Isso eu percebi muito, porque às vezes a gente com uma visão muito lean, né, muito de manufatura enxuta, às vezes a gente está deixando o processo o mais enxuto possível e reduzindo bastante os custos, só que a gente às vezes não se pergunta se aquilo tem que continuar sendo realizado. O que é cada vez mais intenso, né, a partir de agora. Eu, inclusive, né, nessa pandemia, eu acabei fazendo, e eu falo bastante, mano, eu tô com medo de chegar a 9 e ainda não ter terminado a apresentação, mas vamos lá. Obrigado. Eu comecei a pesquisar, porque tem a biblioteca digital disponível na internet, eu comecei a pesquisar os jornais de agosto, setembro, outubro de 1918, principalmente jornais no Rio de Janeiro, que eram assim, que era a capital na época, mas assim, a mídia em 1918 era totalmente a mídia escrita, né? O primeiro som de rádio que o Brasil teve foi em 1922, com o presidente da República, Epitácio Pessoa, né? Nos 100 anos da independência, ou seja, faltava 4 anos para ter rádio ainda. E como em 1918 a única mídia que existia era escrita, eu tive acesso a tudo isso, né? Então eu peguei os principais jornais e revistas da época e comecei a ver como foi que o país acompanhou a gripe espanhola, para ver o que tinha de similaridade com o que nós estamos vendo acontecer atualmente com a Covid. E eu, cara, eu nasci em 75, em 89, para vocês terem uma ideia, eu fiz curso de datilografia com 14 anos. E o mundo que eu vivi na década de 90, fazendo engenharia, ele é muito mais parecido com o que eu li nos jornais de 1918 com o mundo que é hoje. E isso me fez cair de costas, assim, eu levei um certo susto, porque nós estamos falando de 100 anos atrás. Ou seja, a minha adolescência é muito mais próxima de 100 anos atrás do que dos dias atuais. Isso ficou muito claro de perceber lendo os jornais da época. Né? É uma coisa assim interessante, porque você fala, mas você está dizendo que 70, 80 anos mudaram muito menos do que os últimos 30, sem dúvida. Talvez mudaram muito menos que os últimos 10, né? Se a gente for colocar no papel tudo que está acontecendo. Mas quando eu percebi isso, eu vi que estou ficando velho, cara. E beleza, vamos embora, né? Como diz o João Newton, que é mais um parceiro do Instituto, é bom ficar velho, porque a outra opção é pior. Então vamos seguir adiante. Né? E eu trouxe um exemplo aqui, eu gosto de exemplos mais singelos, para não trazer, às vezes, um negócio muito técnico e difícil de traduzir. Mas olhem só, aqui nós estamos vendo claramente 4 tipos diferentes de salto em altura. O primeiro salto, que eu diria o mais óbvio, né, que a gente já fez muitas vezes quando era criança, é o salto chamado scissors, né, tesoura. Você tem que saltar uma barra, você pula, passa a perna para um lado, ergue a outra para que ela não tropece na barra e pronto, está executado o salto. Com o passar do tempo, né, as pessoas começaram a perceber que ele não tinha muita eficiência. E foi desenvolvido esse outro salto aqui, o Western Roll, que a pessoa praticamente se debruça e quase deita em cima da barra sem encostar nela e cai, né? Cai quase que de peito no chão. O próximo, que é o straddle, ele tem um movimento de ultrapassar a barra muito mais rápido, né? E você pode ver, em todos esses movimentos, sempre a perna praticamente passa primeiro. E a pessoa cai de lado. Até que, se não me engano, em 68, um cara chamado Fosbury criou esse pulo aqui. E esse é o salto que, inclusive, é válido até hoje, que a gente vê nas Olimpíadas e tudo mais. E o que a gente percebe com isso, né? O Western Roll ele surgiu em 1912, até ali era o tesoura. Entrou o straddle em 37, em 68 o Fosbury, né, o sobrenome dele é Fosbury, criou esse salto que ele pula de costas com a cabeça primeiro. E o interessante é que aqui já tem bastante informação da mídia na época, né? As pessoas diziam que as pessoas iam quebrar o pescoço, que era insano esse tipo de salto, que
como assim a cabeça passar primeiro? Como assim ele pular de costas, né? Primeiro tinha que passar a perna, mas onde é que está escrito que tem que passar a perna primeiro, cara? E você vê ao longo de alguns anos, muitas pessoas ainda insistindo no salto anterior. Só que a gente percebe claramente aqui, né, e nós estamos falando aqui de inovação, é que tem essas faixas, ó, em que você vê saltos relativamente grandes, né, de melhoria de desempenho após a criação de um novo salto, né? Então, se a gente imaginar aqui rapidamente a teoria das 3 caixas, a gente percebe o seguinte: será que aquele cara que era muito bom no Western Roll, será que ele estava imaginando um salto novo? Provavelmente não. Provavelmente ele estava se desenvolvendo cada vez mais naqueles saltos que ele sabia fazer e sabia fazer muito bem, porque ele era o recordista mundial. Aí vem alguém com um salto diferente, ele estava tão preso, né, no caixa 1 dele, né, que é aquilo que ele fazia tão bem, que o que era um grande benefício, um grande diferencial dele, de repente passa a ser um grande problema, porque a adaptação para um novo salto é mais difícil. E, ao mesmo tempo, vamos dizer que um atleta mediano que aprenda a fazer o salto, o Fosbury, o salto novo, já ganha dele, que é um atleta totalmente fora da curva no salto anterior. Justamente porque a partir daí, né, você consegue ter esses grandes saltos de desempenho. Aí, pensando um pouco como engenheiro, né, aí porque muita gente fala que, mas criatividade o cara já tem que nascer com isso na testa. Eu acho que não. Eu acho que você tem que saber fazer perguntas, cara. Você tem que saber destrinchar hipóteses e testar essas hipóteses. Então, por exemplo, nós estamos falando de salto. O cara tem que subir uma barra. Beleza. Como engenheiro, eu faria a pergunta que é o seguinte. Se o cara saltar com... O cara tem que saltar o mais alto possível. Beleza. Ele tem que saltar o mais alto possível. Então, se ele conseguir fazer o impulso com as 2 pernas, é melhor do que ter com uma só. Beleza. O que mais? Ele tem que ultrapassar essa barra e não pode encostar na barra. Se você imaginar que no momento que ele está ultrapassando a barra, né? Se você tirar um corte, um plano assim na barra, aqui está a barra, ele vai ultrapassar para o lado de lá. No momento em que ele está exatamente em cima da barra, que ele está cruzando esse plano, qual que é a distância da barra até o centro de gravidade dele? Quanto menor for a distância da barra até o centro de gravidade dele, menos desperdício eu tenho nesse salto. Ou seja, o que o Fosbury conseguiu? Ele conseguiu, com esse salto de costas, fazer com que a distância, né, do centro de gravidade dele, que está no centro do peito aqui até a barra, seja de, sei lá, menos de 10 centímetros. Né? Isso nem um salto anterior conseguia. E, ao mesmo tempo, ele está conseguindo fazer o salto com as 2 pernas. Talvez o salto de costa dê um impulso maior, não sei. Então, tudo isso é levantar hipótese, levantar pergunta, que no momento que você consegue responder essas perguntas, você percebe que aquilo que você está fazendo pode não ser a melhor solução. Resolve o problema? Resolve, mas pode não ser a melhor solução. Eu lembro de uma palestra que eu assisti uma vez do Mário Sérgio Cortella, e eu já encontrei ele 2 vezes, né? Ele até assinou, eu tenho um livro dele assinado, que ele falou que ele estava numa palestra e ele percebeu que foi uma palestra improvisada, né, num galpão, e a primeira fila de cadeiras estava muito distante e ele queria aproximar. Como era uma palestra relativamente pequena, para 100 e poucas pessoas, ele chegou lá muito antes, ele começou a arrastar as cadeiras para frente. Só que o pessoal da fábrica, era uma empresa que contratou ele, o pessoal da fábrica estava sentado lá atrás, eram poucas pessoas ainda que estavam lá, perguntaram para ele: professor, podemos fazer do nosso jeito? Olha só, podemos fazer do nosso jeito? Pode. O que o senhor quer? Olha só, olha que pergunta legal, né? Qual que é o teu objetivo em arrastar essas cadeiras para frente? Não, é que eu acho que vocês colocaram muito distantes, e eu não gosto de ter as pessoas tão distantes de mim quando eu estou no palco. Ué, então tá fácil, então nós vamos pegar essas 2 filas aqui que nós estamos sentados e vamos levar para frente. E você não precisa mexer nas outras 10, 15 que estão na frente dessas 2. E resolve o problema. Aí ele comenta, né? O que eu estava fazendo era uma solução? Era, mas não era melhor. E o que eles trouxeram era a melhor solução. Simplesmente perguntando o que eu queria e trazendo uma solução muito melhor. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Gente, se vocês quiserem, de repente, interromper, tirar do microfone, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Segue o baile.
E a inovação reversa, turma, ela está relacionada com a capacidade de quebrar essas regras. Por que ela é chamada de reversa, tá? Porque eu inicio ela num mercado que eu preciso entrar com desempenho menor. Por quê? Porque não há capacidade de adquirir aquilo que está funcionando no primeiro mundo, principalmente por questão de poder aquisitivo. Só que o aprendizado dentro desse, vamos dizer, de um país de terceiro mundo ou uma região com um pouco mais de carência, o aprendizado que eu vou ter desenvolvendo algo para aquele mercado é tão grande que faz eu voltar, por isso que ela reverte, faz eu voltar para o primeiro mundo e reconstruir algo que não existia. Só que se eu tivesse ficado apenas com o pensamento do primeiro mundo, eu não teria tido todas essas ideias, porque eu não teria nenhuma crise me movimentando a trazer ideias novas, né? Então, ó, esse cara aqui, vocês já devem ter ouvido falar desse carro. O que ele fez? Ele criou um carro que custava $2.000. Por quê? Porque muita gente na Índia utilizava moto, que custa $1.500. E quando ele viu isso aqui acontecendo, ele falou, não faz sentido, cara. Não faz sentido a família toda andar de moto e o pessoal ter um baita trabalho aqui para criar, para alongar as motos, para que possa caber muita gente, sendo que o que ele precisa é um veículo, assim, por mais simples que seja, mas que consiga dar até uma certa proteção para ele, né? Porque nós estamos falando de uma região com terreno acidentado, uma região com muita chuva, etc. E o que a Ford fez na época, né, na Índia? Ela levou para lá os carros que ela já tinha e ela tentou adaptar para deixar o carro mais barato. Então ela tirou o vidro elétrico do banco de trás, ela deixou um acabamento muito mais simples. Poxa, mas na Índia, o cara que tem $20.000 para comprar um carro, $10.000 que seja para comprar um carro, ele tem $100.000 para comprar um carro, porque a distância das classes sociais lá é maior até do que no Brasil. Então, esse cara que compra uma moto por 1.500, ele não vai comprar um carro de 10 mil, ele vai comprar um carro no máximo de 2 mil, né? Que foi o que o Tata percebeu. Ao mesmo tempo, a Ford conseguiu baratear, mas ela não percebeu, por exemplo, que ela tirou o vidro elétrico do motor, do dono do carro que está no banco de trás, porque o cara que tem um carro desse porte, ele tem motorista. Então faltou um pouquinho entender o mercado, entender a realidade da onde ela estava querendo chegar, né? Aí eu até brinco um pouquinho, né? Porque eu falei da Ford, até brinco um pouquinho, porque o Henry Ford ele dizia, né? Que ele ia construir um carro para grandes multidões. E o que é legal que ele falava é o seguinte: o preço era tão baixo que todos que tiverem um bom salário poderão ter esse carro. Então, o que ele queria, inclusive, era pagar muito bem os funcionários para que eles pudessem utilizar o produto que eles estavam construindo, né? E ele fala: o cavalo terá desaparecido de nossa estrada e o automóvel será o corriqueiro, né? Porque na época, o problema sanitário nos Estados Unidos era muito grande, né? Porque eles tinham que recolher as fezes de cavalo por todo lugar. Só que se você perguntasse para os americanos o que eles queriam, eles diriam: queremos cavalos mais rápidos. E essa inovação, gente, até uma discussão que eu tenho tido recentemente com o Pablo e tal, que fala muito de indústria 4.0, e a gente tem discutido o que a inteligência artificial vai tomar conta e o que ela não vai tomar conta, né? Então, tudo aquilo que é totalmente imprevisível, acho que ainda depende do ser humano. Apesar de que os algoritmos já trabalham e já respondem de forma aleatória. Bom, essa é uma outra discussão. De repente, a gente faz um bate-papo futuro sobre isso. Seguindo. Talvez você já tenha ouvido falar do Grameen Bank. Esse cara aqui, o Mohamed Yunus, recebeu até o prêmio Nobel, porque ele criou pequenas comunidades. Porque o que acontece? Pessoas em Bangladesh precisavam de empréstimos pequenos, de $15, $25 e tudo mais. E o que acontecia? Os bancos não queriam emprestar para essas pessoas porque eles não passavam nas cláusulas mínimas ali para dar uma certa segurança para o banco que não vai ter um surto muito grande de inadimplência. E o que ele criou? Ele criou pequenos grupos, não era o WhatsApp, mas como se fosse. E dentro daquele grupo, tá? Imagine que é um grupo de 20 pessoas, como se fossem nós todos aqui. Se um de nós pisar na bola com ele, o grupo todo não tem mais direito a empréstimo. Então, o que ele criou? Ele criou grupos que se autorregulavam. E como o grupo se autorregulava, a inadimplência era praticamente zero. E ele, inclusive, fala que o microfinanciamento é a maior força de paz que o mundo pode conhecer, né? Esse é o grande lema dele, etc. Coisas que, de repente, ele descobriu um nicho, ele criou um banco, porque nenhum dos outros bancos queriam aceitar esse tipo de negócio.
não viam, né? Não viam grande vantagem nisso. Ele falou, bom, se vocês não vêm, porque ele ofereceu isso primeiro para os bancos, né? Eu vou criar o banco e eu mesmo vou resolver. Esse case aqui eu achei muito interessante quando eu vi, porque olha só, a Procter & Gamble percebeu que na China as famílias de classe mais baixa não utilizavam fralda descartável, utilizavam só fralda de pano. E o que eles queriam convencer as famílias? A utilizar uma fralda por criança por noite, uma